e eu tenho o desenvolvimento, né? Desenvolvimento desse ensaio, justamente, pessoal, frisando aí as etapas aí, passo a passo. Lembrando vocês, pessoal, tá? Lembrando vocês que, né? Que sempre quando estou fazendo ensaio, eu tenho que ter o quê? Uma receita, né? Um procedimento elaborado e aprovado por um profissional nível 3, né? Nível 3. Nós temos o que aqui o parâmetro, né? Como o curso é da BEND, né? E nós somos autorizados para esse curso. Nós temos o padrão SNQC, né? Só que no dia a dia, não sei se alguém já ouviu falar de ASNT. Ah, eu sou inspetor certificado ASNT, né? Então, a certificação ASNT, eu já até expliquei aqui, se não me engano, foi esse curso aqui, para vocês, que é uma prática recomendada, né? Então, tem profissionais que foram lá fora, nos Estados Unidos, né? Diretamente na certificadora, né? Na OCP, certo? No órgão lá, e, né? Vieram para o Brasil e replicaram essa prática. Então, dentro de empresas, eles se certificam, né? Tá? Como a ASNT e os próprios nível 3 assinam como responsável como pessoas certificadoras, né? E acabam multiplicando aí os profissionais dentro de empresas, tá? Então, a ASNT somente é reconhecido dentro de empresa por ser uma prática, né, adotada, baseada na ASME, tá? Na ASME, no artigo 6, tá? Da ASME, seção 5, artigo 6, ok? Então, aqui está falando sobre ensaio, né? A gente já sabe as etapas, né? A gente vai só passar aqui as etapas, né? Aqui a preparação inicial, né? Preparação inicial. Depois da preparação inicial, eu tenho a limpeza, né? O modo de limpeza, como que eu vou fazer a limpeza. Então, eu tenho vários tipos de materiais, de produtos que eu posso estar utilizando. Eu posso fazer por detergente, eu posso fazer por vapor desengraxante, eu posso fazer por solvente, por ultrassom, né? Então, depende muito do segmento que você está, tá? Se é um pouquinho mais delicado, né? Tem que fazer a limpeza por ultrassom, depende muito da área. A gente já conversou sobre área, né? Tá? Então, tem que ter remoção de tintas, pessoal. Jamais fazer ensaio de líquido penetrante sobre tinta, jamais, tá? Eu tenho que remover a tinta, tá? Processo de limpeza que deve ser evitado, jateamento, né, de areia ou granalha, líquidos abrasivos, né, esmeril, né? A escova de aço que ele está falando aqui, está falando com relação à rotativa, tá? Raspadores de metal, mas a escova aqui está essa escova aqui não é a que a gente está usando no dia a dia. A escova que a gente está usando no dia a dia é normal, tá? É que aqui, no caso aqui, ele está falando com relação à escova rotativa. Vou ter que acertar esse texto aqui. E normalmente não é praticado escova rotativa, justamente por quê? Porque eu tenho o RPM, a velocidade da escova, dependendo do tipo de escova, né? Se a cerda é muito grossa, ela vai também causar um atrito e ela vai fechar também a discontinuidade, tá? Então, preparação inicial, né? Eu tenho o quê? Eu tenho medir a temperatura, né? Faz temperatura para o ensaio. Então, aqui nesse caso aqui, né? Conforme o procedimento, está de 5 graus a 52 graus. Então, na latinha aqui da Metal Check, eu peguei de 10 a 52. Então, tem que ver o que o seu procedimento, né? A sua receita cabe, tá? Então, tem que adequar, ok? Então, eu vou passar aqui, e aqui eu tenho, para situações aqui, situações, tá? Nós temos blocos especiais dependendo da situação, tá? Aqui ele está falando, recomenda temperaturas de 4 a 38 para penetrantes fluorescentes tipo 1 e de 10 a 52 para penetrantes tipo 2, tá? Aí eu tenho um bloquinho, né? Em situações específicas, que seja necessário aplicar o ensaio polipenetrante fora da temperatura padrão,
Os produtos penetrantes devem ser verificados com uma contraprova, tá? Usando um padrão. Então, tem sempre um padrão, né? Para estar utilizando, né? Para que eu continue a validar, a fazer ensaio, né? Aí está falando o seguinte, que no Código ASME, seção 5, artigo 6, né? Um tipo fabricado, alumínio padrão, B209, tipo, né? Tal, né? Esse bloco, né? Deve ser aquecido, né? Tá? Isso é para altas temperaturas, tá? E resfriado lentamente, imediatamente com água, produzindo trincas, né? No caso, ele está falando que o bloco, né? Foi resfriado repentinamente, produzindo trincas, né? E essas trincas são superficiais. Então, para a situação de altas temperaturas, né? Eu devo aplicar esse bloco tipo ASME, né? Vendo aqui, tá? Justamente, né? Esse bloco comparador acima deve ser usado quando se pretende realizar fora da temperatura, tá? Ok?